Bem, sejam bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtécio. Nesse vídeo a gente vai falar do conteúdo de estatística. Peço compreensão a todos porque é uma aula que está sendo transmitida ao vivo para os alunos e em cima dessa aula eu estou gravando aqui para que outros alunos possam assistir no momento futuro, até os mesmos alunos rever, né? Bem, no primeiro conteúdo do estatística aqui, no caso da parte introdutória, a gente trouxe essa questão histórica, tá bom? Que é para falar que a estatística, como ela vem se desenvolvendo desde a antiguidade, onde existia uma preocupação já de fazer alguns registros, né, daquelas cidades antigas, Babilônia, essa coisa toda mais antiga aí, pelo menos o número de nascimentos, número de habitantes, qual é a riqueza, né? Já também existia a questão dos impostos. Aí já foi evoluindo para a questão bélica, né? Aí já foi questão, quando chegou no século XVI, já tem mais assim, mais informações que ele pretende registrar, que é número de casamentos, número de funerais. E aí já começa a organizar esses dados em tabelas. Então você percebe que a estatística ela vem sempre com essa preocupação de registros e na sequência os registros com uma certa, vamos dizer assim, com uma certa organização. E essa organização no sentido de já criar algum tipo de quadro, algum tipo de tabela, tá bom? No século XVIII, vamos dizer assim, essa área da matemática já começa a ser formalizada como uma ciência, como um método de estatística, né? E aí já tem até esse rapaz, esse Godofredo aí, que já começa a organizar essa disciplina, né? Quando você faz a pesquisa, você vê que a estatística, o que ela significa? É uma área da matemática que trata da coleta, análise, interpretação e apresentação de dados. Então, quando a gente pega essas 4 palavras-chave aqui, você vê que eles realmente são os passos da estatística. Como assim? Quando você vai fazer uma pesquisa e você precisa de dados estatísticos, a primeira coisa que você vai fazer é coletar os dados. Um exemplo, quero fazer uma pesquisa para descobrir qual a faixa etária dos alunos do segundo ano do Instituto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é coletar esses dados, pegar ali os alunos do segundo ano e coletar a idade deles. Depois eu vou fazer uma análise desses dados. Análise desses dados, bem, eu vou calcular uma média, vou calcular uma mediana, vou calcular a moda, vou fazer cálculos, né, analisar esses dados. Depois eu vou interpretar esses dados. Por exemplo, se eu percebo que a faixa de idade dos alunos do segundo ano está na faixa de 18 anos, significa que eles estão como se fossem um pouco atrasados, no sentido a uma faixa normal, que nessa faixa de segundo ano, o normal seria que os alunos tivessem em média com 16 anos, 16 estourando 17 anos de idade. Então, se eu percebo que estão com 14, eu posso interpretar que, na média, os alunos do segundo ano do IFE estão com a faixa etária abaixo daquela considerada como tida normal. Ou se fosse 18, 19, eu já iria interpretar que está com uma faixa etária acima da considerada normal para aquele nível, né, para aquela série segundo ano. E a apresentação desses dados é quando você pega todos esses dados coletados, analisados, e coloca eles em 2 formatos, que são os 2 principais formatos que vocês têm que conhecer. É o formato gráfico, né, que você pode colocar aqueles gráficos em coluna, aqueles gráficos em linhas, aqueles gráficos em barras, e o formato tabela, o formato quadro, que é quando você apresenta os dados estatísticos numa tabela, num quadro, tá bom? Então, essas 4 etapas aí é que realmente vão desenvolver todo o método da estatística. Pois bem, como chegar à conclusão do todo? Quando você vai falar do todo, você está falando da população toda, certo? A população toda é o todo, concluir tudo ali. É como se eu tivesse que perguntar, entrevistar todas as pessoas. Mas muitas vezes isso gera uma dificuldade, né? Porque, por exemplo, qual a renda dos moradores de um bairro? Como é que eu vou entrevistar todos os moradores daquele bairro? Isso vai dar muita dificuldade. Então, para não entrevistar todos, para não ter uma pesquisa que envolve todos, a gente pega uma amostra. Então, esse termo amostra é uma parte do todo. Ó. Partindo da observação da parte desse todo, a gente tem uma amostra. Então, por exemplo, se é de eu entrevistar todas as pessoas daquele bairro, eu posso pegar uma amostra de 10%, de 20%, e aí a estatística vai me dizer qual é a amostra ideal. Para você ter uma informação forte, uma informação segura, você não pode pegar só 2 pessoas do universo de 2.000. Claro que não, isso aí está uma amostra muito pequena. Então, dessas 1.000 pessoas, qual seria uma amostra ideal? Seria 100? Seria 200? Isso aí, quem vai me dizer, esse tamanho dessa amostra é o método estatístico, tá bom? Isso não é agora que a gente vai ver, mas o que vocês têm que entender é que a população toda nunca vai ser entrevistada. Dificilmente, qualquer pesquisa de estatística vai abordar todas as pessoas daquela população.
como eu coloquei aqui, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a faixa etária média dos alunos do segundo ano do Instituto. Nesse caso, até por serem poucos, que eu acho que não vai dar 120 alunos, até poderia a gente tentar pegar todas as idades, né? Mas imagina que fosse todos os alunos do ensino médio. Aí já seria 30 vezes 11 vezes 3, que tem 11 turmas, primeiro, segundo, terceiro, então dá 33 turmas. Aí 30 alunos de média, então é muito aluno, mais de 1.000 alunos. Então, não vou entrevistar todo mundo, o que é que eu faço? Pego uma amostra. Então, você tem que entender que sempre a gente vai analisar uma amostra da população em relação à população total. Bem, os métodos científicos. Essa palavra de método, né, quando você tem essa questão de meios dispostos convenientemente para chegar a fim de algum resultado. Então, quem está estudando aí qualquer área, de qualquer curso, da agrimensura, da agroindústria, do meio ambiente, tem os métodos que eles vão desenvolver a sua ciência, né, em relação àquela área específica, e aí é como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse um passo a passo, né, um passo a passo, né. O método experimental, ele tem todas as causas, os fatores fortes. Oi? Tá travando quando eu estou falando, é? Vamos continuar ou eu volto? Foi só da parte do método? Pronto, pronto, beleza. Então, o método aqui que ele quer dizer é um método científico, que é como se fosse, quando você vai desenvolver alguma pesquisa científica, você tem que determinar quais vão ser os seus meios, os meios que você vai desenvolver aquela pesquisa. Qual vai ser a primeira etapa, qual vai ser a segunda etapa, a sequência, vamos dizer assim, né? Um método experimental, ele mantém constante todas as causas, menos uma. E é bem interessante isso, é como se fosse assim. Vou tentar explicar para vocês. Ele pega todos os fatores que influenciam e tira só um. E aí, quando ele tira um fator, ele quer ver se os outros se mantêm ou se alteram. Vou até pegar um exemplo aqui. Agora pegar um exemplo aqui da minha mente. Que eu queria falar só do método estatístico mesmo. Vou para o método estatístico. No caso do método estatístico, todas as causas interferem. Então, vou voltar aqui. Por exemplo, se a gente percebe que os alunos do segundo ano do IFP estão com uma faixa etária acima da média considerada normal, vamos dizer que deu 18, o que é que a gente vai ter que analisar? A gente vai ter que analisar dali quais são as causas presentes ali que estão influenciando. Pode ser a questão da dificuldade de transporte, que fez os alunos se atrasarem, porque faltavam as aulas, se faltam as aulas acaba ficando reprovado. Pode ser a dificuldade da renda, de não ter aquela questão de só estudar, que às vezes o aluno precisa trabalhar, e aí o aluno que trabalha e estuda às vezes não tem muito tempo, aí fica reprovado. Pode ser a questão do desinteresse, pode ser a questão de morar longe. Então, todas essas dificuldades, o método estatístico ele vai analisar, entendeu? E aí ele vai meio que chegar numa conclusão baseada em todas. Eu botei como exemplo aqui o preço do chocolate. Por que eu coloquei o preço do chocolate? O preço do chocolate é um exemplo que você sempre pode colocar em relação aos meses do ano, porque alguns meses do ano ele se torna naturalmente mais caro. Aí você diz assim, por quê? Por exemplo, qual o mês do ano que o chocolate com certeza vai estar mais caro? É o mês que ele tem mais demanda. Desculpa, que ele tem mais procura, que é a época da Páscoa, esse negócio do ovo de Páscoa, essa coisa toda aí. Então, se você compara ele com outros meses do ano, naturalmente ele já vai ser, vamos dizer assim, já vai ser mais caro naquele mês que tem uma procura maior. Então, o método estatístico ele vai observar essa questão. Quando ele for fazer a coleta de dados para comparar, ele já vai ter que saber que quando ele comparar os preços do mês de junho, acho que é abril, a Semana Santa abril, o mês do namorado também vende bem, né? Junho, quando ele for analisar esses meses, quando ele for comparar com os outros meses lá que vende mais fraco, aí ele já vai observar, não, aqui tem uma questão de datas comemorativas que vai interferir no preço. Não é simplesmente dizer qual é o preço médio do chocolate. Não é só você pegar o preço de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Você tem que pegar os preços de cada mês, mas paralelo a isso você tem que analisar as causas determinantes ali. Quais são as causas presentes que estão interferindo. Né? Então, por exemplo... Oi. E aí já é outra coisa. Alguém pediu permissão.
Outra variável que vai interferir, que alguém falou, mas eu não vi o nome, a Maria Clara, né? Que ela quis dizer o seguinte, dependendo da época do ano, você tem uma demanda, aí é a demanda. Tipo assim, você tem mais produção daquele produto. Tipo, na época da seca não está tendo cacau, então o produto está em falta, naturalmente ele vai ficar mais caro. Na época do que tá na safra, vamos dizer assim, tá na safra do chocolate, aí tá na safra do cacau, naturalmente aquilo dali vai interferir para baixar o preço dele. Então, o método estatístico, ele vai ter que analisar essas variáveis de como se fossem todas ao mesmo tempo. Ele não vai só pegar e analisar, vende mais na Semana Santa porque tem a Páscoa. Não é só isso, tem que analisar também a questão da safra, tem que analisar a questão dos feriados, tem que analisar tudo, né? Isso aí, eu pego esse exemplo do chocolate, que eu acho que todo mundo aqui já andou nessas lojas aí que vende chocolate, e a gente percebe, tem época que você chega numa loja dessa, não tem uma pessoa comprando chocolate, tem época que você chega lá, tem 30 pessoas na fila para comprar um ovo de Páscoa, né? Então todo mundo tem isso bem claro na mente, né? Pois bem, aqui eu quis trazer uma definição para formalizar, onde a gente vê que, você vê que a estatística, né, ela tem lá a coleta, que é o primeiro passo, a organização. Quando é desorganização, por exemplo, se você coletou as idades dos alunos, qual é a minha eu coletei ali aquelas idades, qual é o meu próximo passo? Eu sempre digo para os alunos coloque em ordem crescente. Qual foi o mais novo? 14. Teve outro de 14? Teve outro de 14. Teve um de 15? Teve um de 15. Teve quantos de 15? Teve 10 de 15. Então bote 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Teve quantos com 16 anos? Teve 15 com 16 anos. Bote 16, 16, 16, 16. Então, só de você colocar em ordem, só de você organizar aqueles dados em ordem, já facilita a sua visualização. Você já consegue olhar para aqueles dados e já consegue perceber naturalmente que alguém está se destacando, que tem algum dado que está mais repetitivo que o outro, por exemplo, que seria a moda. Deixa eu ver se eu acho aqui por exemplo, essas colunas aqui desse exercício aqui, que é uma questão, essa sexta questão aqui. Quando você olha para essas colunas, você vê que elas não estão na ordem da quantidade. Tem 5, 8, 10, 12, 10, 6. Elas estão respeitando a questão dos meses do ano. Se tivesse na ordem da quantidade, tivesse assim, 2 colunas com 5, 2 colunas com 6, 2 colunas com 8, 4 colunas com 10 e 2 colunas com 12, você já perceberia que a coluna que mais repetiu foi a coluna tal, qual foi a coluna do meio, que seria a mediana. Então, só em organizar os dados em ordem crescente, que é o que eu sempre falo para os alunos, você já facilita algumas análises, entendeu? Aí a descrição, que é literalmente descrever os dados ali, apresentá-los. A análise, que é você fazer essas, digamos assim, interpretar eles, qual que foi se destacou, qual que teve mais, qual que teve menos, qual que está no centro, que a gente chama isso de mediana. Então, essa análise aí e a interpretação dos dados, que é a interpretação dos dados, para vocês agora vai ser mais complexo, que a gente chama isso aí de inferência, que é você conseguir, daqueles dados, você avançar, você conseguir pensar para frente. É o aluno que olhou para aqueles dados e pensou, bem, daqui a gente pode interpretar aqui. Como eu até coloquei esse exemplo aí da idade dos alunos, quando você olha e vê que a faixa etária não está compatível com a considerada normal, se tiver um pouco acima, você pode tentar interpretar o que está acontecendo ali. Mas para chegar nessa interpretação mesmo coerente, você tem que ter argumentos bem sólidos, você tem que saber o que está acontecendo. Então, realmente, essa parte da inferência é a parte mais difícil. E o Enem pode cobrar isso, viu? O Enem pode cobrar isso, porque às vezes tem o texto e aí ele explica essa situação. Então, você vai ter que interpretar baseado naquele texto. É como se o Enem, lá naquele primeiro momento da questão, ele já te desse uma deixa, ele já te desse uma informaçãozinha, que aquela informação é que você vai ter que usá-la para interpretar. Eu vi uma questão que falava de trabalhos masculino e feminino, né, que colocando que chegaria um certo momento que o mercado de trabalho ia ter mais mulheres que homens. É bem interessante essa questão. Então você tem que analisar o texto para interpretar. Aí, como eu coloquei, tem 2 tipos de estatística, né, que é a primeira parte, que é a descritiva, que é onde você vai ter a coleta, a organização e a descrição dos dados, e a inferência, né, que é a estatística inferencial ou indutiva, que é onde você faz essa análise e interpretação. Geralmente, quem faz o curso de estatística, existe um curso chamado de curso de estatística, bacharelado em estatística. Aí eles avançam muito nessa parte de inferência, né?
eles avançam muito nessa parte de interpretação, porque eles fazem um curso superior de 4, 5 anos só estudando estatística, entendeu? E nos outros cursos superior, todo curso superior tem uma disciplina, pelo menos, de estatística básica. Aí ele vê principalmente a estatística descritiva, a parte inicial, tá bom? Ele falou alguma coisa aí. Todo curso vê uma disciplina de estatística. Agora, quem realmente aprofunda é na parte do curso superior de estatística. Eu acho que até quando você vai estudar sobre arqueologia e história, você tem que saber um pouco, quer dizer, tem as pessoas que precisam saber um pouco de estatística para estudar isso. Por exemplo, se eu descubro uma cidade, eu tenho que saber quantas pessoas aproximadamente tinham lá, eu tenho que saber dos dados de lá. Então, realmente, a estatística está em várias áreas, como você falou. Todo curso superior tem a parte estatística. Inclusive, agora com essa confusão da pandemia, a gente teve que observar muito essa questão dos gráficos, né? Essa coisa toda que a gente ficava todo dia vendo na televisão aí, como é que estava a curva, se estava crescendo, se estava aumentando a transmissão, tudo isso é estatística, tá bom? É porque eu não quero associar muito com esse exemplo, porque esse exemplo a gente tem que esquecer um pouco das nossas mentes, pelo menos na aula, né? Enfim, fase do método estatístico. Só para deixar claro, ó, veja que é uma sequência, tá bom? Primeiro, coleta. Por que tem a coleta direta ou indireta? Depois a gente vai comentar isso melhor. É que, no caso, direta é entrevistar, e indireta é quando você observa os dados, mas não entrevistando. Tem a crítica, tem a apuração, que com certeza a gente está pensando nas nossas mentes da apuração eletrônica, né, que é usando, por exemplo, o Excel. O Excel é uma ferramenta da Microsoft lá, um programa que muitos alunos já ouviram falar, mas nunca abriram o Excel, onde você lança dados e dali você pode gerar gráficos, calcular a média, fazer o somatório, entendeu? Várias coisas. Mediana, moda. E tudo eletronicamente, tudo ali muito dinâmico. Outra coisa que a gente usa bastante. Eu não sei, porque não sei como é que vai ser o corre-corre, né? Mas na última vez que eu dei aula de segundo ano, Opa, não acredito não, minha câmera deu erro. Vocês não vão me ver. Eu estou segurando aqui a minha calculadora, a calculadora aqui que eu uso com os alunos. Ah, tá aqui, apareceu. Essa calculadora aqui, ó, que é uma Casio, ela é muito boa porque ela tem esses botões aqui em cima, a gente consegue calcular vários cálculos de estatística. Ela tem um modo estatístico, é o modo SD. Aí, no caso, você lança os dados na calculadora. Por exemplo, eu lanço lá vários valores, jogo na memória dela, aí depois eu peço alguns resultados. Imediatamente ela me calcula a média, ela me calcula o desvio padrão, ela me calcula a variância, entendeu? Então, uma simples calculadora dessa daqui, ela também faz cálculos estatísticos bem relevantes. Calculadora científica, qualquer uma faz. Celular, às vezes os alunos baixam os aplicativos de calculadora científica para acompanhar. Quando é presencial assim, eu até posso ver essa estratégia de pedir para vocês baixarem. Aí sim, apuração, né? A manual é a que a gente vai literalmente fazer mais, que é fazer as contas na mão mesmo, porque no dia do Enem vai precisar fazer na mão, né? E essa coisa de usar as tecnologias. Sim, a exposição. A exposição, a apresentação dos dados é outra coisa muito forte que vocês têm que conhecer, que é o seguinte. Deixa eu jogar aqui, ó. Quando você vai para a estatística, você tem duas formas de apresentar os dados. Você tem a forma aqui de tabelas, os quadros, as tabelas, tá bom? E você tem essa forma aqui, que são os gráficos, né? Os gráficos, entendeu? Então, por exemplo, olhando para esse gráfico, qual é a média? Olhando para esse gráfico, qual é a média modal, né? Que é a moda. Olhando para esse gráfico, qual é a média, mediana, né? Então, você faz perguntas em cima do gráfico. E a outra forma é, olhando para esse gráfico, olhando para essa tabela aqui, qual é a média? Olhando para essa tabela aqui, qual é a moda, qual é a mediana? Então, o aluno tem que perceber isso. Ó. Deixa eu colocar uma preenchida. Por exemplo, vou fazer umas perguntas para vocês aqui. Olhando para essa primeira tabela aqui, tem quantos alunos entre 15 e 16 anos? Bora, minha gente. 12 alunos. 12 alunos. Agora, se eu perguntar assim, e se você tiver 16 anos, exatamente, você está na linha 2 ou na linha 3? Na classe 2 ou na classe 3? 3. Na classe 3. Na classe 3, viu? Eu vou explicar isso aqui, ó.
Esse Tzinho deitado, você está vendo que ele tem uma barra na 3, próximo do 16 e não tem na 17? O que quer dizer isso? Quer dizer que o limite inferior é 16 e o limite superior é 17. Mas significa que o 17 não pertence à classe 3. Quem tem 16 anos ou 16 e pouco está na classe 3, mas quem tem 17 já está na classe 4. Entendem isso? Ó, vou colocar outra aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ó. Quem tem entre 18 e 20 está na classe 3. Quem tem 18 está na classe 3. Mas quem tem 20 já está na classe 4. Já está aqui nesses 5 aqui, que é 20 para mais, mas não pegando mais do que 22, entendeu? Então, essa coisa de olhar para um gráfico e compreender é fundamental. Olhar para uma tabela e compreender é fundamental. Aí, análise dos resultados, né, que é a estatística, a parte de inferência. Aí, vamos aqui. Coleta direta. Ó. Como eu disse, tem dois tipos de coleta. Coleta direta e indireta. A coleta direta é quando ela pode ser classificada em função do tempo. Por exemplo, deixa eu desligar aqui uma ligação. Me ligaram aqui no celular. Aqui. Ô, minha filha. Quando você tem alguns tipos de dados, eles são uma coleta contínua. Por exemplo, qual o número de nascimentos de Teresina? Não dá para parar de coletar. Esse registro é um registro permanente, entendeu? Então, o número de nascimento, número de óbitos, frequência de alunos. Eu só posso apresentar eles de forma definitiva quando eu disser, bem, eu quero saber o número de nascimento de janeiro. Aí não, aí coletou todos os dados em janeiro, aí agora sei quantas crianças nasceram em janeiro. A coleta periódica, que são chamados censos. Né? Os censos, eles são feitos, teoricamente, de 10 em 10 anos. Então, o que aconteceu na prática aqui no Brasil? Teve um censo em 2010 e iria ter outro censo em 2020. Para quem não sabe disso, a gente teria um censo em 2020. Só que, devido à pandemia, esse censo de 2020 ele foi suspenso, foi cancelado, aquela coisa toda, por causa do 2020. Né? Então, esse censo 2020 vai ser feito agora em 2022. Né? Então, é o IBGE que vão selecionar pessoas, é tipo um concurso, que eles vão fazer um concurso do IBGE, um edital para selecionar essas pessoas, que vão entrevistar os brasileiros aí, tudo quanto é de casa aí, perguntando qual é a renda, número de filhos, quantas pessoas moram na casa, diversas perguntas. Então, esse ano, muitos de vocês, familiares, alguma pessoa da sua família, vai receber o pessoal do censo, né? E aí, do IBGE. E aí tem que tomar cuidado com o negócio de fraude aí, com golpista e ladrão tentando entrar na sua casa, viu? Porque eles vão aproveitar essa oportunidade. Mas realmente vai ter o censo, né? Então a gente deveria ter tido um censo há 2 anos, que seria 2020, mas aí teve essa questão da pandemia, então ficou agora para 2022, né? Ocasional. É quando surge uma necessidade, tipo, alguma conjectura, de repente uma emergência que precisa que a gente faça uma coleta para coletar dados. Né? E aí eu nem preciso explicar muito, que todo mundo já entendeu. Uma coisa ocasional que aconteceu agora, né? Pronto. A coleta indireta é aquela inferida de elementos conhecidos. Coleta direta e do conhecimento dos outros fenômenos relacionados com o fenômeno estudado. Por exemplo, expectativa de vida. Você tem que comparar a idade média das pessoas que estão falecendo, né? Com também a questão do número de pessoas que têm acompanhamento médico, questão de saneamento básico. Então, não é só olhar lá. Para calcular, eu vou explicar isso melhor. Para calcular qual é a expectativa de vida de morar em Teresina, não é só pegar a idade das pessoas que faleceram no ano passado e calcular a média. Não, você tem que colocar isso, mas você tem que analisar qual é o percentual de saneamento básico da cidade, qual é o percentual de questão de atendimento de saúde, qual é o percentual de pessoas que tomam medicações e diversos tipos de doenças. Então, tudo isso aí tem que ser analisado. Por isso que é indireto. Aí eu até coloquei aqui uma informaçãozinha aqui, que é tipo coisa na prática, né? Que atualmente muitas dessas pesquisas têm sido feitas virtual, telefone, e-mail, formulários eletrônicos, enquete de rede social. O governo ou a empresa, os dados estatísticos são utilizados com o objetivo de tomar decisões e
Isso aí é o que realmente norteia. Então, o que que acontece? Quando eles coletam esses dados e tem essas informações, aí eles tomam decisões, né? Que foi o que a gente passou agora muito, né? Quando coleta esses dados e análise, por exemplo, que a Covid está em alta, os casos subiu, não sei o que, a transmissão está alta, aí toma uma decisão, baixa uma portaria, bora fechar o comércio, bora fechar as escolas. Ah, não, agora está baixando os casos, então toma a decisão, agora vamos liberar isso e aquilo. Então, no fundo, a ciência estatística, ela tem como, digamos assim, o objetivo final dela tomar uma decisão. Por que eu coletei aqueles dados? Por que eu organizei? Por que eu formatei? Por que eu coloquei em gráfico? Por que eu coloquei em tabela? Por que eu calculei uma média, uma mediana? Para me olhar para eles e ficar parado? Não. Para me olhar para eles e tomar uma decisão. Tá bom? A estatística facilitará no tríplice trabalho de organizar, dirigir e controlar uma empresa. Né? Aqui é porque eu montei essa aula, acho que era pessoal de contabilidade, e aí eu fiz a pergunta aí, pessoal de contabilidade. Eu vou perguntar para vocês aí. Qual seria a ordem dessas tarefas aí numa empresa? Posso responder? Pode. Sondagem, coleta de dados, recenseamento de opiniões e metas. Bora ver aqui. Aí, rapaz. Ei, essa imagem aí eu fiz no Paint, mas ficou boa, não foi? Então, como a colega falou, eu só não vi o nome dela para dar os parabéns, ó. Primeira só. Isso aí, adoro. Isadora, obrigado, Isadora. Parabéns aí. Ó, então, como a Isadora colocou aí, a ordem seria a sondagem, na sequência, coletar os dados. Sondagem que é você perceber que tem algo acontecendo. Né? Você está só sondando, você não coletou os dados ainda. Aí você faz a coleta de dados, aí você faz o recenseamento dessas opiniões, ou seja, você organiza elas, né, analisa elas e traça as metas em cima daquilo. Né? A traçar as metas já seria a decisão. Né? Pois bem, agora vamos para uma parte mais prática. Né? A questão já são questões, isso aqui já pode até virar uma pergunta específica de uma prova. Por exemplo, o que é uma variável do tipo qualitativa e o que é uma variável do tipo quantitativa? Ó, variável é o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui a imagem. Se eu pergunto, bora fazer uma pesquisa sobre cor dos olhos, certo? A gente pode ter o olho castanho, o olho preto, cor de mel, não sei como é que chama, olho verde, olho azul, não sei. Essa resposta seria qualitativa ou quantitativa? Eu acho que é quantitativa. Eu acho que é qualitativo. Deu bug, já dei duas respostas diferentes. Seria uma variável qualitativa, seria uma qualidade. Porque você não diz assim, eu até digo, eu tenho dois olhos pretos, né? Mas não é a quantidade que interessa aqui, é uma característica. Quando for uma característica, ele usa a palavra qualitativa, entendeu? Quando for uma quantidade, um número, quando a resposta é um dado numérico, é quantitativa. Por exemplo, se eu fosse fazer uma pesquisa sobre a altura, né? A altura de vocês, aí seria o quê? Qualitativa ou quantitativa? Qualitativo. Não, qualitativa é só se fosse assim, uma pessoa Sobre a altura? baixa, altura. Quantitativa, professor. Quant, Quantitativo. quantitativa, porque você vai sempre responder isso, ó. Eu tenho 1,62. Você ainda responde até as casas decimais quando você vai dizer sua altura. Você diz até a última casa assim, com muita precisão, né? Então, ó, olha aqui, ó, as variáveis qualitativas, né? Quali, masculino ou feminino, sim ou não, casado, solteiro, negócio de estado civil, doce, salgado, questão do cheiro, questão do gênero, questão da naturalidade. Naturalidade é onde você nasceu no sentido da cidade, do estado, essa coisa toda. Agora, quando for nacionalidade, aí é quando é em relação ao país, tá bom? Cor da pele. Então, isso aí são qualidades, qualitativa. Agora, a quantitativa é quando é o peso, a idade, a altura, o salário, né, que é a renda, o preço, o número de filhos. Qual o número de filhos? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Você não diz assim, eu tenho 2 filhos. Desculpa, eu me enrolei aqui. É porque a quantitativa ainda pode ser inteira ou decimal. Deixa eu já ver aqui. Professor, Oi. não é querendo atrapalhar a aula, porque 10, 20 alunos de agroindústria têm aula de geografia, viu?
Show, Maria Carla, viu? Eu tô no embalo aqui. Eu tava me programando para meia hora. Eu tô com 29 minutos. Era a única coisa que eu tava observando. Mas eu vou respeitar esse tempo aí também, tá bom? Deixa eu só ver até onde é que eu consigo. Ó. Essa parte de variável. A variável quantitativa, ela também pode se subdividir em dois tipos. Ela pode ser a contínua ou a discreta. A contínua é quando pode ser qualquer valor entre dois intervalos, entre dois limites. Então, por exemplo, quando a gente fala da altura, a gente não fala só assim, eu tenho 1 metro, eu tenho 2 metros, eu tenho 3 metros. Não é assim que você responde. Você responde assim, ó. Você pode dizer qualquer valorzinho naquele intervalo, de 0 a, sei lá, 2,20 metros. Eu acho que ninguém mede mais que isso. Então, você vai dizer assim, eu tenho 1,67, eu tenho 1,62, então o outro tem 1,63. Então, é uma coisa contínua na seguinte estratégia, que você pode dizer dados decimais. Salário, a mesma coisa. Você não diz assim, eu ganho 1.000, o outro ganha 2.000, o outro ganha 3.000. Não é assim. Aí a pessoa diz assim, eu ganho R$ 1.225,32. Então, é uma coisa que é contínua. No caso do número de filhos, por exemplo, o número de filhos, aí já seria discreta. Discreta é porque você tem que fazer uma contagem inteira, que a gente chama isso aí de enumerável, é um termo matemático. O que é uma variável discreta? É quando os elementos de um conjunto são enumeráveis, ou seja, você tem que contar eles. Enumerável, minha gente, é quando você fosse, como se você fosse contar com os dedos. Então, por exemplo, número de pessoas da sua família é uma variável contínua ou é uma variável discreta? Discreta. Você vai dizer, é uma pessoa na minha família, são duas, são três, são quatro, são cinco. Entendeu? Agora quando você fala assim, bora falar assim, a nota de matemática numa prova normal é variável contínua ou discreta? Contínua, pode tirar 7,5, pode tirar 7,2, pode tirar 7,3. Agora, se for num simulado, aí ela vai ser o quê? Discreto. Você só pode tirar 0, 1, 2, 3, 4, porque são valores enumeráveis, são valores inteiros. Que o termo correto que a gente usa lá na matemática é enumerável. Então, por exemplo, variáveis discretas. Quantitativas discretas. Entendo que as duas são quantitativas, as duas representam quantidades, né? A idade, né, que você só diz assim, até que quando é bebê a gente fala, tem 3 meses, isso aqui, né? Mas o normal é você dizer assim, a idade em anos, né? Eu tenho 12, tenho 13, tenho 14, tenho 15, tenho 16, tenho 17, número de pessoas da família, número de aparelhos eletrônicos da sua casa. Eu coloquei essa informação aqui porque geralmente no censo pergunta isso, né? O pessoal do IBGE, quando for entrevistar, pergunta se na sua casa tem chuveiro elétrico, se tem geladeira, quantos ar-condicionados. Até isso aí eles perguntam. Número de alunos da sala. Na sala tem 30, tem 32, tem 40, né? Então, até coloquei aqui uma dica, ó. A discreta são valores inteiros, exatos, tá bom? Eu vou fechar com essa parte de qualitativa aqui, aí eu encerro. A variável qualitativa, ela também pode se subdividir entre nominal ou ordinal. Como assim? Nominal é quando são atributos, ou seja, são qualidades que não estão dispostas numa certa ordem. Então, por exemplo, se eu falo cor dos olhos, eu vou dizer quais são os tipos de cores de olhos, mas ali não tem uma sequência gradativa. É uma paleta de cores em ordem, não. Não é isso. Você pode ter os olhos preto, castanho, sei lá, amarelo, azul, verde. Né? Cor da pele, a mesma coisa. O cabelo, a mesma coisa. A nacionalidade, você pode dizer, eu sou teresinense, eu sou de Altos, eu sou de Piripiri, eu sou de Campo Maior. A raça do animal, eu não sei nem dizer raça de cachorro, eu queria saber, mas marca do veículo eu sei. Então, qual é a marca do veículo? É Volkswagen, é Fiat, é Toyota, é Chevrolet. Isso aí não tem uma ordem, isso aí não tem uma sequência. Agora, quando você fala, por exemplo, nível de ensino, qual é seu nível de ensino? Qual é a sua escolaridade? Né? Então, ali tem uma ordem. Ali é uma variável qualitativa, é uma qualidade que tem uma ordem. Então, qual seria essa ordem? Por exemplo, fundamental, médio, superior, pós, né? Pode ser mestrado, doutorado, essa coisa toda, né? Se for dentro do ensino médio, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Outra variável qualitativa que também tem um certo ordenamento, que tem uma certa ordem. A classe social, né? Que a gente sabe que as classes sociais é como se fosse um negócio de 5 classes, né? A, B, C, D e E. Então, ali tem uma certa ordem, né? Quando a gente vai
fazer diversos tipos de provas, às vezes na inscrição, como se fosse na primeira etapa, você tem que responder esses questionários. Você já deve ter passado por isso, né? E no Enem, parece que no primeiro momento, na primeira folha lá, tem que responder. Eu não sei se é antes ou é durante a prova do Enem lá. Tem um negócio também que responde, um questionário socioeconômico lá, responde a renda da família, número de pessoas, tem essas perguntas também lá. Aí eu vou fazer umas perguntas aqui para vocês, para ver se vocês entenderam a aula e a gente encerra. Ó, vamos lá, eu vou perguntar e vocês vão dizer. Número de páginas dessa unidade aqui seria o quê? Qualitativo ou quantitativo? Quantitativo. Isso, quantitativa discreta, show. Peso dos funcionários do setor de marketing. É quantitativo, então número, mas eu acho Contínua ou discreta? contínuo. Contínua, porque quando a pessoa vai dizer o peso dela, ela diz assim, eu tenho 72,4 quilos. Ela não arredonda, não. É só rapidinho aqui. É contínua, é quando tem, por exemplo, a vírgula, né? Isso, exato. Não, peraí, quando tem não, quando pode ter. Porque, por exemplo, quando você vai dizer seu peso, você pode ter 60 quilos redondo, mas você poderia ter 60,2. Agora, quando você vai dizer às pessoas da sua família, você não pode dizer assim, eu tenho 2 irmãos e meio, né? Ou eu tenho um irmão, ou eu tenho nenhum, ou eu tenho 2. Eu não posso ter 2,3. Não é quando tem a vírgula, é quando pode ter as casas decimais, entendeu? Mesmo que não tenha. Ah, qual foi a sua nota de matemática? Você tirou 7, mas você podia ter tirado 7,2, entendeu? Então, ali é contínua. Agora, se fosse um simulado, não, você só podia tirar 7 ou 8. Aí seria discreta. Você entende isso? Entendi. Então quer dizer que contínua é quando tem as casas decimais. Isso, quando podem aparecer as casas decimais. Agora a letra C. Tipos de empresa em relação à adoção de uma determinada técnica. Tipo de empresa. Deixa eu explicar para vocês o que é tipo de empresa. Tipo de empresa é o seguinte, existe uma microempresa, empresa de pequeno porte, entendeu? Sociedade anônima, empresas grandes, entendeu? Tipos de empresa em relação à adoção de uma determinada técnica. Eu não entendi essa parte aqui. Qualitativa, aí se for essa parte aí de micro, pequeno porte, média, aí teria uma ordem, aí seria ordinal. Entendeu aí? Letra D, tamanho, sim, ó, tamanho da empresa, foi isso que eu comentei, pequena, média, grande. Cor dos cabelos dos alunos da turma. Qualitativa nominal, porque aí não vai ter uma ordem, né? Aí já vai ser só uma característica, um atributo e não vai ter uma coisa gradativa, não tem uma sequência. Letra F, o ponto obtido em cada jogada. Discreta. Eu acho que essa questão aqui, essa daqui eu devia ter dito assim, por exemplo, basquete, eu devia ter definido, porque aí ficava melhor. Oi. Não, beleza, eu já estou encerrando também o vídeo, tá bom? Deixa eu só fechar essa parte aqui. Não, quem for... Certo, deixa eu só encerrar bem aqui a letra G que eu encerro o vídeo. Ó, o ponto era melhor que eu dissesse qual o esporte. Então, por exemplo, se fosse o ponto de basquete, aí você sabia que seria uma discreta, né? Não teria nem dúvida, porque o ponto de basquete ou você faz 1, ou faz 2, ou faz 3, ponto. E o salário de cada funcionário seria o quê? Contínua. Pois fechou, né? Aí no material tem a sequenciazinha para vocês depois conferirem, viu? Pois eu vou agradecer quem assistiu a aula toda. Eu vou fechar o vídeo agora. Pessoal, brigadão, viu? Valeu. Valeu, tchau. Abraço. Só não tô conseguindo. Tchau. Só não tô conseguindo encerrar o vídeo aqui.